Existem momentos na vida do ser humano que a coisa está tão ruim que parece que não tem como piorar, não tem para onde andar, para o declínio. E aí, quando acontece, bum, é um baque na vida da pessoa e, na maioria das vezes, ela passa pelo momento mais difícil da vida do ser humano, que é aquele período de depressão. Quando você entra numa depressão profunda, todo mundo sabe a dificuldade que é para poder conseguir sair de lá, né? E aí, o que acontece? Você se depara com algumas situações e que parecem ser adversas, mas na realidade não é. Para tudo se tem um jeito. Isso é apenas uma analogia para ilustrar o momento que o Atlético atravessa hoje. O Atlético, ele vive um momento que dentro dos últimos 5 anos, né, ele se torna distinto. Não distinto dentro da história do Atlético, mas distinto dentro do momento atual do Atlético, né? O Atlético que construiu 80% da sua história de conquistas nos últimos 15 anos, né, desde 2012, né, nos últimos 15 anos aproximadamente, o Atlético construiu 80%, 90% da sua história, com conquistas de grandes títulos e tal, Campeonato Brasileiro, 2 Copas do Brasil, Libertadores, foram só esses 4 títulos, mas são os títulos de conotação real na história do Atlético, né? De 2012 para cá, o Atlético veio e o que parecia ser, hoje mostra que não era, que era uma consolidação ali no primeiro pelotão e tentando se aproximar dos gigantes do futebol brasileiro, chegando bem próximo dos grandes ali, se tornando um grande clube, porque conquistando seus bicampeonatos, daí se tornou bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, ganhou a Libertadores, então nós estamos falando aqui de 5 títulos de primeira grandeza, chegou ali no nível de Fluminense, Vasco da Gama, e alcançou ali, né, o Vasco que ficou parado no tempo lá atrás, desde os anos 2000, que o Vasco não conquista, e é um time que a torcida vai envelhecendo e não conquista e tal. O contrário do que aconteceu com o Atlético, né? O Atlético, nos últimos 15 anos aí, ele conseguiu 4 títulos de primeira grandeza e se mantendo ali, né, muito em função também daquela praga que o Cruzeiro viveu dentro desses últimos 4 anos, 3 anos, 4 anos, e o Atlético, né, chegou com investimentos robustos, e o que dá a entender é que, de fato, o Atlético fez esse tipo de investimento aproveitando o momento de estabilidade total do time do Cruzeiro, que estava para acabar. A realidade é essa. E aí a gente viu, né? Todo mundo acompanhou, não tem mais rival em Minas Gerais, o Cruzeiro já não existe mais, o Cruzeiro acabou, e só que o Cruzeiro ressurgiu das cinzas, e justo no ano em que o Cruzeiro ressurge das cinzas e começa a brigar por tudo dentro da temporada, o Atlético começa a brigar por nada. O Atlético se encolheu diante da ascensão do Cruzeiro. O Cruzeiro, mesmo na ascensão do Atlético, ele conseguiu se refazer, se reestruturar, ressuscitar, né? Ele não estava morto, mas estava em coma. Ele saiu do coma, conseguiu tirar os aparelhos, foi para o quarto, saiu da CTI, né? Saiu do coma, foi para a CTI, tirou os aparelhos, e o Atlético ali, brigando, fazendo frente com os grandes clubes do futebol brasileiro e chegando sempre, não conquistou, mas, por exemplo, na temporada passada o Atlético chegou em 2 finais extremamente importantes. O Atlético teve a chance, escapou por entre os dedos do Atlético o título da Libertadores, que com um jogador a menos, ainda 0-0 contra o Botafogo, aquela escrita que virou um pesadelo na cabeça dos atleticanos. O Botafogo foi lá, meteu 3 no Atlético, o Atlético não conseguiu fazer nada na partida, e aí depois a Copa do Brasil, todo mundo já sabia que não tinha condições de ganhar do time do Flamengo, perdeu os 2 jogos, isso aí já era de se esperar. Já era de se esperar. Mas o Atlético, sim, chegou em 2 finais importantíssimas. Então, os últimos 5 anos do Atlético foram 5 anos de time de ponta mesmo. E o Cruzeiro se refazendo aos poucos. Aí agora o Cruzeiro chega brigando pelo título do Brasileiro,
na semifinal da Copa do Brasil, inclusive eliminando o Atlético. E aí parece que não tinha mais nada para piorar, né? Só que tem. Os rivais diretos do Atlético venceram seus jogos. Os rivais diretos. Deixa eu abrir o aplicativo aqui para eu poder dar uma olhada, pelo menos na tabela de classificação, para poder trazer para vocês aqui de forma mais coesa. Os times que disputam diretamente com o Atlético o campeonato que o Atlético joga hoje, porque o Atlético joga hoje o campeonato de escape. Gente, parece mentira, mas é uma grande realidade. O Atlético joga o campeonato do escape. Ele finalizou a rodada em 13º, pela derrota para o Botafogo, que deu um salto, foi lá para quinto na tabela de classificação. Só que aí, o Grêmio, que estava com o mesmo número de pontos do Atlético, porém atrás na tabela, venceu o Internacional. Aí o Grêmio foi para 12º, Internacional, que estava em 12º, veio para 13º, empurrou o Atlético para o 14º. Aí, como se não bastasse, o torcedor do Atlético, claro, de olho no jogo de Atlético, entre Atlético e São Paulo, torcendo para que o São Paulo vencesse, e se o São Paulo vence, ele se aproxima muito do G4, do primeiro pelotão do Campeonato Brasileiro, o Santos vai lá e vence. Aí o Santos, que estava em 16º, ele dá um salto, ele tinha 23 pontos, abaixo do Atlético, abaixo do Vasco, junto com a mesma pontuação do Vasco. Ele vence, vai a 26 pontos e o Atlético cai mais um degrau na escada e vem para 15º lugar na tabela de classificação, com seus 25 pontos. E aí, lá vai o Vasco jogar contra o Flamengo. E todo mundo, casas de apostas, pipocando naquele naipe, e o atleticano esperançoso. O Vasco vai perder, que a ligação acaba aqui, né? A amizade acaba aqui. O Vasco vai perder. O Vasco vai lá e consegue empatar com a equipe do Flamengo e não venceu por pouco. Ah, mas o Flamengo meteu uma bola na trave. É verdade. Mas as oportunidades... Eu assisti o jogo. As oportunidades que o Vasco criou. Enfim. O Vasco pontuou. Tinha 23, foi a 24, encostou no Atlético e, detalhe, o Vasco é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Atlético é o segundo fora da zona de rebaixamento, com 3 pontos apenas da equipe do Vitória. O Vitória que enfrenta o Grêmio na próxima rodada e pode sim vencer a equipe do Grêmio. Ah, é fora de casa. O Grêmio ganhou o clássico. O futebol que o Grêmio apresenta é pífio. Só que em contrapartida o Atlético pega o Mirassol. O Mirassol é uma das 4 primeiras equipes do futebol brasileiro hoje, do Campeonato Brasileiro, e apresenta um dos 5 melhores futebol dentro dessa mesma competição. Em contrapartida, o Atlético apresenta o pior futebol dentro do Campeonato Brasileiro. O Atlético, ele está jogando pior do que o Sport Recife, que é o lanterna na tabela de classificação, e o 14º, com 14 pontos. É o 20º com 14 pontos. O Atlético, que apresenta o pior futebol do Campeonato Brasileiro, é o 15º. Tem ali 25 pontos, estagnado nos 25 pontos. E aí o torcedor vai e pensa assim, não pode piorar. Pode. Porque saiu uma estatística trazida, inclusive, pelo Everton Guimarães, tratando da situação real do Atlético. O Atlético, no planeta Terra, no mundo, é o 8º time que mais perdeu depois do Campeonato Mundial de Clubes. Onde está a esperança? Não tem esperança. Porque quando você pensa que não pode piorar, piora um pouco mais. Se não houver uma mudança drástica e abrupta, o que é abrupto, Cláudio? Imediata, de forma ríspida e dura, é segunda divisão. É segunda divisão. O Atlético precisa vencer 7 em 14. 7 em 14. Precisa vencer a metade. Para não depender de ninguém. Claro que, aqui tem o Vitória com 22 pontos. O Atlético pega o Mirassol agora. E na sequência ele pega o Juventude, que tem 21 pontos.
teoricamente, é um jogo tranquilo para vencer. Porque contra o Mirassol, mesmo sendo dentro de casa, e sendo dentro de casa é pior ainda pro Atlético. Porque dentro de casa o Atlético não faz diferença nenhuma. Dentro ou fora faz diferença nenhuma. O torcedor do Atlético não consegue empurrar o time para frente. O time não tem brio. A diretoria não tá nem aí para a instituição. O técnico, eu não gosto de usar o termo ultrapassado, mas é um técnico em baixíssima, diga-se de passagem. Não inspira confiança, não é esperança para absolutamente ninguém. Então a coisa anda de vento em polpa para o lado contrário. Pior futebol apresentado no Brasil. O 8º time que mais perdeu após o Campeonato Mundial de Clubes. Uma briga institucional que não acaba, um problema terrível. Briga não, né? Um problema terrível que não acaba, que parece não ter ninguém que tem competência, capacidade de gestão dentro da instituição. Um time sem alma dentro de campo, todo desorganizado. O único camarada que poderia trazer uma esperança para a instituição nos seus lampejos tem 1 ano que não faz gol no Campeonato Brasileiro com bola rolando. É cenário para a 2ª divisão.